Muito boa tarde a todos. Eu vou falar de usabilidade e segurança, o hacker de miçanga. Eu sou o Anderson da introdução aí. Atualmente eu trabalho na Morphos e também faço parte do time de pesquisa lá, que é o Morphos Labs. Esse ano a gente já produziu acho que uns 10 artigos. Fomos responsáveis pela descoberta do ransomware Mamba. Nós fizemos alguns artigos também sobre desbloqueio de iPhone, etc. Tá bem legal, vocês podem ver tudo isso no site. Vamos iniciar ali a introdução, né? Ali meu livro, embaixo o documentário que eu produzi na faculdade. Eu gostaria de começar essa palestra dizendo que para o pessoal de humanas que veio achando que a gente ia falar de miçanga, a gente não vai falar de miçanga, tá bom? Mas não fique triste. Isso aí foi feito de propósito, que eu queria mostrar para vocês como que você pode criar expectativas e não cumpri-las. Isso é importante porque esse conceito vai ser utilizado quando a gente for falar sobre o que é um malware, tá bom? Beleza, aqui é um público de segurança, quer ver segurança, quer ver ataque, quer ver tudo isso. Então, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre usabilidade, segurança e dissimulação. Legal, né? Aí eu pensei numa pessoa que representa tudo isso em várias formas. Aí tem a Cersei aí. Então, a maioria dos ataques, os ataques que não envolvem falhas de protocolo, não envolvem falhas de segurança e não envolvem alguma falha de software mais bruta, eles envolvem falhas de usabilidade. Você vai fazer uma ação de dissimulação contra um usuário a fim de conseguir atacá-lo. E a gente vai falar mais sobre isso. Eu sei que o público aqui gosta muito de ver ataque, gosta muito de ver defesa e gosta muito de ver novos malwares, etc. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas não somente para isso. Essa palestra aqui, ela vai ser muito focada em desenvolvimento seguro. Técnicas para você conseguir desenvolver software de forma segura e técnicas para você poder avaliar problemas de segurança que não são os problemas de segurança tradicionais. São os problemas de segurança que as pessoas não acham que são problemas de segurança. Aí eu vou estar apresentando para vocês por que são problemas de segurança e como que eles são explorados. Aí, né? Como tudo na vida, a gente começa pela parte chata, a gente vai falar de conceitos. Então, às vezes é um porre, mas faz parte. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito de usabilidade. O que é usabilidade? Usabilidade é uma métrica. Usabilidade é a quantidade de atrito que o sistema impõe ao usuário até que ele consiga atingir o seu objetivo. Se você quer fazer, sei lá, você quer fazer um depósito na sua conta, quer fazer uma transferência, quanto que a segurança do sistema e a segurança do sistema vão te atrapalhar nesse processo? Isso aí é uma métrica de usabilidade. Quanto maior a usabilidade, menos o sistema te atrapalha. Basicamente, é você dizer se o seu sistema ele é fácil ou é difícil de usar. Para fazer uma medição de usabilidade, o que é que você usa? Você pode medir a velocidade, que é quão rápido você consegue atingir o seu objetivo. Imagine um formulário de login. Você vai marcar a partir do início que a pessoa começou a escrever o formulário e até o fim que ela acabou de escrever o formulário e enviou os dados. Isso aí, você mede isso, você tem uma métrica de velocidade. Você tem as métricas de eficiência, que é a quantidade de erros que ocorrem entre o início e o fim da ação que você quer realizar. Imagine aí que você tem um celular Galaxy, um celular Android com digital, com autenticação por digital. Para você medir a eficiência, você iria medir quantas vezes aquele sensor errou na identificação da sua digital. Isso é bem legal, isso pode ser usado em vários outros conceitos. Aprendizado.
Isso aqui, ele mede quão fácil é para o usuário aprender a usar seu sistema. Imagine aí que você abriu um site e você não sabe o que fazer. Ou seja, não há nenhum indicativo, não há uma seta, não há um texto, não há nada. Isso aí significa que ele possui uma métrica de aprendizado muito baixa. Mas quando você abre um iPhone, por exemplo, e ele desbloqueia com o passar do dedo, se você prestar atenção, tem lá escrito, passe o dedo aqui. Isso aí é uma forma de você facilitar o aprendizado. Tem também a questão de modelos mentais. Nessa palestra a gente não vai falar de modelos mentais, mas se alguém achar o assunto interessante, pode pesquisar posteriormente. A gente tem a lembrança, que é quão fácil você lembrar de alguma coisa num sistema. Isso quer dizer o quê? Que aquilo ali parece com, sei lá, uma característica do sistema parece com outras características de outros sistemas. Ou seja, você vai fazer uma semelhança. Se esse sistema funciona assim, esse aqui também funciona assim. Então, você vai ter uma retenção maior. E você também tem a preferência. Algumas pessoas preferem chocolate, outras preferem morango. Você não consegue agradar todo mundo, mesmo dando várias opções boas. Às vezes, a opção ruim é aquela que o usuário prefere. Isso ocorre bastante. Quem desenvolve software sabe disso. Ou seja, se você tem alta usabilidade, é fácil atingir o seu objetivo. E como é que você atinge essa alta usabilidade? Existem várias técnicas. Se algum dia vocês tiverem uma palestra sobre alguém de design, sobre como que atinge usabilidade, eles vão te ensinar várias técnicas, mas todas elas são focadas em um único conceito. Converse com o usuário. Quando você quer desenvolver um software, você tem que pegar a pessoa, senta aqui, usuário, senta aqui do meu ladinho, toma esse café, me fale sua vida, onde é que dói? Aí ele vai conseguir te ajudar, a desenvolver um sistema mais seguro e com melhor usabilidade. Por que é importante escutar o usuário? Porque às vezes, boa parte das vezes, o usuário ele é responsável por falhas de segurança no sistema. Por exemplo, se o usuário achar que uma regra de segurança que você impôs a ele está atrapalhando o trabalho dele, ele vai dar um jeito de burlar. Existe um caso muito interessante nos Estados Unidos, onde o pessoal de segurança queria evitar que os médicos deixassem os seus terminais logados e saíssem, fosse tomar café, fosse falar com o vizinho, sei lá. Então, eles colocaram um sensor de proximidade, ou seja, o médico está lá usando, se o médico sair, a máquina desloga. Mas como os médicos eles precisam estar o tempo todo vendo o paciente, vê a máquina, vê um paciente no quarto tal, vê a máquina, vê o paciente no outro quarto, isso estava atrapalhando o trabalho dos médicos. Aí os médicos tiveram a brilhante ideia. Os copos de cafezinho que eles usavam para tomar café, né, entre uma hora e outra, eles pegavam esses copinhos e colocavam na frente do sensor de proximidade. Ou seja, como a regra de segurança estava atrapalhando eles mesmos tiveram a iniciativa de burlar a regra de segurança. Se o pessoal de segurança tivesse conversado com os médicos, eles teriam bolado outra ideia. Eles não teriam sugerido isso. Eles podiam ter sugerido, sei lá, rodinhas no computador? Não sei. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma empresa que trabalha bastante duro para facilitar a nossa vida e fazer produtos muito simples, que é o Google. Se vocês verem, esse aqui é um dos principais produtos do Google, que é o buscador. Essa é a página inicial dele, e mesmo essa sendo uma das páginas mais visitadas do mundo, não tem nenhum anúncio. Vocês estão vendo? Isso é proposital. E todos os botões que vão para qualquer outra parte do sistema, eles são colocados em áreas periféricas, para não atrapalhar a experiência de usabilidade. Se você acessa o Google, você quer fazer uma busca e você vai fazer isso da forma mais fácil possível. Beleza, a gente sabe o que é usabilidade. Mas o que é segurança? O pessoal deve estar pensando, segurança? Que pergunta idiota. Segurança, a gente tem os 3 pilares da segurança, a gente se agarra com eles, faz a prova e passa. Maneiro. Você tem os pilares de segurança, integridade, confiabilidade, disponibilidade. Mas, se vocês pegarem esses 3 pilares aqui, vocês conseguem com eles me dizer se esse software aqui ele é seguro? Só uma linha, vai. É bash. Vocês conseguem. Esse software é seguro? É seguro, levanta a mão. É inseguro, levanta a mão. A plateia está participativa hoje. Calma, gente, um de cada vez. Então, esse aqui é um software bem simples. O nome do nosso software é Delete All Files.sh. Ele é um script bash. O que ele faz? Ele apaga todos os arquivos do diretório atual. O que é que vocês acham que um programa chamado Delete All Files vai fazer?
Ele vai deletar todos os arquivos, né? É bom que ele faça isso. E é o que tudo indica, esse programa faz isso. Então, se você quer deletar todos os seus arquivos e você chama esse programa, e ele deleta todos os arquivos, ele fez o que você queria, parece seguro, não fez nenhum mal, né? Pronto. Não fez nenhum mal a você, a gente diz, é seguro, beleza, gostei. Mas, e se esse mesmo software se chamar game.sh? Pô, você tem lá um arquivozinho, é game.sh, o que é que você acha que ele faz? Ele é um jogo. Vou rodar ele. Apagou todos os seus arquivos. Pô, te fez um mal. É seguro isso aí? E esse mesmo conceito, ele pode ser utilizado para vários outros softwares. O que é que vocês me diriam se eu tivesse um programa de criptografia, que ele criptografa seus arquivos e lhe dá a chave, você vai para casa, volta no outro dia, descriptografa e continua usando? É um TrueCrypt, é um programazinho de criptografia normal. E se esse mesmo programa de criptografia criptografar seus dados e ele não te der a chave? Ele é um ransomware, né? Ou seja, um software ele pode ser um malware ou não, dependendo da forma como ele se apresenta. E na maioria das vezes, você pode identificar um malware como um software dissimulado. Pense aí na sua ex, no seu ex. É nesse esquema. Ele vai te dizer uma coisa, mas vai fazer outra. Isso quer dizer que um software bem intencionado, que vocês estão sendo pagos para fazer lá, que vai fazer, sei lá, contabilidade da empresa e tal. Se aquele software, ele tem um comportamento dissimulado, se ele diz que vai fazer uma coisa e faz algo diferente, ele tem um comportamento semelhante a um malware. Que ele pode estar prejudicando o usuário, pode estar coletando informação que o usuário não quis oferecer, ele não aceitou dar aquela informação. Littlefinger? É verdade. Essa palestra ainda está sendo melhorada. Então, ataques que não envolvem falhas de tecnologia, lógica, exploram problemas de usabilidade. Ele vai te dar um link que diz que é outra coisa, ele vai te dar um botão que diz que é outra coisa, ele vai te dar um arquivo que diz que faz uma coisa, mas ele é outra coisa. E no Brasil isso aí é uma das coisas mais comuns que vocês vão ver. A galera aqui, boa parte dos atacantes, dos hackers, eles não são pessoas tecnicamente muito habilidosas, eles são pessoas altamente dissimuladas. Ele vai te ligar dizendo que, sei lá, vamos falar de um caso real. A gente pegou esses dias um camarada que ele aplica golpes de typo squatting. O que é o typo squatting? Você está lá, quer acessar um site e tal, e no lugar de você usar o seu bookmark, como Deus manda, você foi lá e resolveu escrever. Só que o gato pulou no seu colo, o chefe chamou, aconteceu alguma coisa e você errou o caractere. Quando você erra um caractere, existem atacantes que eles compram domínios parecidos com o domínio real, a fim de pegar os seus dados, a fim de fingir que eles são domínio real e pegar os seus dados. Esse ataque aqui, ele é muito bom. Por quê? Porque se o cara souber o que ele está fazendo, você só vai saber que foi atacado daqui a muito tempo. Depois que o estrago está feito e muito bem feito. A gente pegou esse site aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas o Satan não tem uma empresa. O Satan não tem um grupo empresarial, mas o Santander tem. Então, esse erro aqui ele é muito comum. O dedo escapa e você perde o N, ou até o nome é meio complicado. Aí, esse aqui é o site do cara, certo? Esse site, ele foi porcamente feito. Um dos motivos pelos quais a gente conseguiu pegar ele, que foi mal feito mesmo, é tipo uma imagem com 2 formulários. O mais legal é que esse cara só trabalha em horário comercial. 8 a 6. Fora desse horário, ele desliga o site. Né? Eu acho que o sindicato, forte. Deixa eu ver outras coisas legais disso aqui. A vítima, ela digitou errado, né? Não usou o bookmark, não usou a sugestão do navegador e caiu no site. Ela colocou o password, aí ela notou que depois de colocar o password, o site estava pedindo o token. Só que ele nunca pede o token assim de cara. Aí ela olhou, achou estranho, beleza. Ligou pra gente e tal.
Aí a gente foi lá e enquanto a gente estava olhando lá o que tinha acontecido, fazendo análise e tal, o cara que fez esse site, ele ligou para dizer que era do banco, para dizer que estava preocupado com a segurança dela e tal, que estava tendo muitos ataques e que ela precisava entrar no site de novo e fornecer o token dela. Por quê? Porque ela não forneceu da outra vez, ele queria concluir o ataque. Ele tinha conseguido entrar na conta, ele tinha conseguido ver quanto dinheiro que tinha disponível e ele tinha tentado fazer uma transação e não conseguiu. Aí ele foi tentar concluir o ataque por telefone. O cabo era corajoso. Aí a gente ficou cozinhando ele, gravou a voz dele, parecia ser um cara do Sul e tal. Aí uns dias depois a gente descobriu que teve uma galera do Sul que foi presa, né? Fazendo esses ataques em merda. Mas aí, né, a gente foi atrás do cara que... Então, a gente descobriu que esse cara usava um laranja para comprar esses domínios. Aí a gente foi atrás de descobrir quais outros domínios ele tinha comprado. Tudo isso aí é domínio falso. Tudo isso é para type squatting e é só um atacante. O cara, eu acredito que ele vivia disso aqui. Como que você se protege de type squatting? Você vai treinar a sua equipe. Fulaninho, sente aqui. Quando você for acessar o site, use o bookmark. É só um clique, não dói não. Faça isso. Atenção à usabilidade. Por exemplo, você quer falar? Santo André? Rapaz, se a pessoa cair nessa, ela merece. Então, sempre que a gente pega isso aí, a gente vai atrás, cutuca um pouquinho, que é uma ousadia muito grande. Atenção à usabilidade. Esse atacante aqui, no lugar de fazer um site bonitinho, usar o Kali ali, que o camarada... Cadê o camarada? O camarada que me emprestou o cabo HDMI. Hã? Não, eu queria a pessoa. Você traz a pessoa? Não, ele não está aqui não. O camarada mostrou mais cedo o Kali. Então, o Kali ele consegue fazer uma cópia do site. E ele não faz uma imagem, ele faz uma cópia do... Tá ali. Ele faz uma cópia do site mesmo. Se o cara tivesse se dado esse trabalho, tinha sido muito mais difícil identificar. Ele usava uma imagem, só que nesse caso, ele usava uma imagem com 2 formulários. Quando você passava o mouse, aquela mudançazinha do cursor não acontecia. De clique para pointer e tal. Então, isso aí já identifica que aquilo ali tem alguma coisa errada. E outro caso também que você tem que olhar é se a conexão está segura. Os atacantes hoje em dia, quando eles fazem um ataque de type squatting, ou mesmo de phishing, o que for, eles simulam a conexão segura também, até porque é muito fácil. Só que, se você olhar o certificado, dá para ver que aquilo ali é falso. Esse aqui também é legal. Typography Forgery. Alguém percebeu que esse título está errado? Alguém? Se você... Eu falei aqui a usabilidade, segurança, o hack de miçanga. Não é isso que está escrito, não. Olha só. Ali são 2 L's. Ali é um O. Isso aí... Não, ali é um 0, desculpe. Então, isso aí eu fiz de propósito. Porque eu queria mostrar para vocês que é muito fácil você utilizar tipografia para enganar uma pessoa com um texto que não é aquele que ela espera. E por que que isso é interessante? Você pode usar isso aí para fazer phishing e você pode usar isso aí para fazer um negócio chamado Deceiving Ads. Acho que dia 9 saiu no podcast da Sans uma análise sobre Deceiving Ads, que a galera fazia domínios parecidos com os domínios reais para poder fazer propaganda de outros sites. Por exemplo, se eu sou da Boticário, eu faço um domínio lá, boticário.alguma coisa, e redireciono ele para o meu site que vende cosméticos, não sei o quê. Então, isso é uma forma de você roubar a atenção da máquina, da marca, e usar para você. Isso dá muito dinheiro, isso tem um resultado muito forte, então muita gente faz. Aí, pensando sobre isso, eu fiz uma aplicação que eu vou mostrar para vocês agora, que ela permite você verificar se a sua fonte é segura e criar typography forgery, criar textos com typography forgery. Desculpem pelo fundo branco, isso é um hábito meu, eu estou tentando mudar, virar uma pessoa melhor. Então, o que esse cara faz? Ele pega um texto que você coloca aqui
e ele pega as letras mais comuns que são utilizadas em Typography Forgery e cria as versões para você. Aí você pode ver se uma fonte pode ser utilizada para fazer Typography Forgery ou não, certo? Vamos fazer um bom que eu testei esses dias. Itaú. Epa. Itaú. Eu não estou vendo ali, viu, gente? .com.br. Deu certo? Deu. Pronto. Se vocês puderem ver, deixa eu ver. Aquele 10 ali do Itaú para Verdana ficou muito bom. Aquele 2 ali também. Aquele 3 está ótimo. Eu acho que conseguiria enganar a maioria das pessoas. Para o Courrier New. Deixa eu ver. Acho que para o Courrier New, acho que só um. E talvez o 10 também. Deixa eu ver outras. O 4 também? Tá dando para ver? Querem que eu aumente? Olha aí. Vamos, só no Verdana aqui então. Vamos ver só o Verdana. Tá dando para ver como é fácil? E alguns desses aqui, eles não utilizam caracteres ASCII. Então não são hostnames válidos. Contudo, eu descobri que alguns desses o navegador vai conseguir resolver. Ou seja, se eu transformar num link, eu consigo passar para alguém e ele vai resolver para outro link que eu posso comprar e fazer o meu phishing ou o que quer que seja. Beleza? Typography Forgery. Como é que você se protege dessa brincadeira? Esse aqui é mais difícil. Você tem que ter atenção ao HTTPS, você tem que utilizar fontes seguras, ou seja, se você for escolher a fonte do seu site, é interessante que você veja quais palavras sensíveis que pode estar em links, você quer validar que elas não vão ficar obfuscadas, e você pode usar a lista segura de URI. O que isso quer dizer? Quando um usuário do seu site coloca um link, você pode verificar se aquele link ali, você faz um diff com ele com a lista segura. Você vê se ele está tentando simular um item da sua lista segura. Vocês entendem mais ou menos? Diff, se tiver uma letra trocada, você vê que aquilo ali é parecido, bloqueia. A gente deve estar lançando um produto nas próximas semanas também para ajudar tanto com Typography quanto para TypoSquad. Mas o foco aqui mesmo, que é que tem que estar claro, é que você tem que ter atenção aos seus textos. Sempre que você clicar em algo, você tem que ler com muita atenção. Antes de clicar em algo, que é até melhor, você também tem que ler com muita atenção. Senhas. As senhas são um negócio que existe há muito tempo. Desde a época de Júlio César, os militares usavam senhas para se identificar, para identificar espiões, etc, etc. E hoje em dia elas continuam sendo usadas da mesma forma e elas continuam sendo mal usadas também da mesma forma. Só que os atacantes, eles vêm melhorando com o passar do tempo. Antes, quando você queria uma senha, você pegava um cabo, enchia de porrada até ele falar a senha. Hoje em dia isso é mais difícil. Dá até muito trabalho. Então, hoje em dia, o que é que a galera faz? Eles usam táticas de força bruta, usam táticas de ataque de dicionário, usam seus dados, por exemplo, pega o nome do cachorro, pega o nome do gato, pega o nome da avó, da tia, e assim vai. Utilizam palavras comuns, que às vezes a pessoa acha que Deus está protegendo, mas se você colocar sua senha Deus não está protegendo. E guessing. Guessing também é muito bom. Eu conheço um cara que ele consegue fazer guessing, tipo, com 5 tentativas, o cara consegue derrubar a senha de muita gente. O cara é um monstro. E, então, né, a galera de segurança, muito esperta, muito inteligente, não gosta de conversar com o usuário, não gosta nem de gente. Se puder, trabalhava assim, fechado numa caverna, só com Wi-Fi e café. O que é que eles definiram? Que senha forte é uma senha de 8 caracteres ou mais, que eles têm que ter letras maiúsculas, tem que ter letras minúsculas, tem que ter símbolos, não pode usar sua informação pessoal, ela não pode ter palavras, e se o cabo for escroto mesmo, ele ainda coloca ela para mudar de 3 em 3 meses, e você tem que falar com no mínimo 5 pessoas para mudar essa senha. Pronto. A gente sabe que é uma senha forte, como é que as empresas trabalham. Beleza, vamos seguir. Só que não dá para lembrar isso aí. Quem é que vai lembrar tudo isso? Eu não lembro o que eu comi no café na manhã, não, mentira, foi ovo. Mas, além disso, não dá para lembrar. Então, o que é que a pessoa faz? Ela escreve num papelzinho. Ela escreve num papelzinho, coloca debaixo da mesa, assim, se achando o máximo. Debaixo do teclado. Se o cabo for bom, ele coloca debaixo do teclado.
Se o cabo for peão, ele faz isso aqui, ó. Ele cola atrás da mesa e faz uma reportagem. Pois é, depois é atacado pela ISIS e não sabe por que foi. Mas, coitado, a galera de segurança lá devia encher muito o saco dele. Aí, como é que a galera de design, de usabilidade, a galera que gosta de vender miçanga faz? Eles vão falar com a galera com os médicos, com os psiquiatras, com os psicólogos, galera cuida de doido. Vamos entender como é que a mente das pessoas funciona. Eles descobriram que as pessoas, elas têm algumas limitações. Eu, você, nós, a gente tem algumas limitações. A gente não consegue, em memória de curto prazo, e médio também, se eu não me engano, reter consegue reter apenas de 3 a 5 coisas por vez. Você consegue lembrar, se você conhecer 10 pessoas, você vai lembrar o nome de 5 pessoas no máximo. Isso é uma limitação normal das pessoas. Então, eles pensaram, a gente tem que incorporar as limitações cognitivas das pessoas a como as senhas são criadas. Aí, existe outra pesquisa também que descobriu que quando as pessoas agrupam informação, é mais fácil lembrar. O agrupamento de informação, ele é o chamado chunk. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui no nosso slide, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, certo? Se a gente agrupar esses números, a gente vai passar a ter menos informação. Acho que a gente vai ter o mesmo dado, mas só que a gente vai ter uma quantidade de informação mais fácil de gerir. Por exemplo, aqui a gente dividiu em 3 grupos, 305, 356 e 10. Agora, no lugar de ter 8 números para lembrar, a gente tem 3. Se a gente adicionar um contexto a isso aqui, a gente pode pegar esses 3 números e transformar em uma informação, que é um CEP, por exemplo. Vocês já se perguntaram por que é tão... Como é que vocês fazem para lembrar de CPF, de CEP, de RG? É desse jeito aqui. Vocês pegam a informação e vocês dividem elas em grupinhos. Isso é natural para o ser humano, é assim que a gente consegue lembrar das coisas. Beleza, a gente sabe o que é chunk. Então, como que a gente pode fazer uma senha fácil para a gente lembrar, só que é difícil para o computador quebrar? Aí alguém propôs isso aqui. Uma senha forte e fácil. Você pode, por exemplo, isso aqui não tem que ser assim, isso aqui é um exemplo. Você pode escolher 2 datas qualquer, quando meu cachorro nasceu, quando minha sogra parou de perturbar. Escolha 2 nomes, sei lá, o meu país, o meu nome, e escolha um separador. Beleza. Eu coloco as datas separadas pelo separador, seguidas das 2 primeiras letras dos nomes que eu escolhi, isso aí 2 vezes. Beleza? Dá para ver? Opa. Dá para ver? Tá todo mundo dando para ver aí? Ou seja, eu tenho 5 informações. 5 informações está dentro do que a gente consegue lembrar. E ó, essa senha aí você demoraria 43 quintilhões de anos para quebrar em brute force. Eu acho que ninguém vai contratar o Watson para quebrar sua senha, né? Então, isso é um exemplo. E essas informações aqui que eu estou passando para vocês, elas são baseadas num curso de usabilidade e segurança ministrado pela Universidade de Maryland, tá bom? Aí você pensa, poxa, que legal, agora eu estou seguro. Não. Não. Mesmo que você faça tudo isso, você ainda tem que lidar com keyloggers, remote sessions, remote recording, ice-dropping, que é aquele papagaio de pirata. O que você está fazendo aí no computador? Sai daqui. Pronto, você tem que lidar com tudo isso. Quem tem mais medo dessas coisas são os bancos. Por quê? Porque quando uma pessoa se esforça o suficiente para instalar isso aqui na tua máquina, é porque você é um excelente alvo. Certo? E excelentes alvos são pessoas com contas gordas. Vamos ver aqui como é que o Bradesco faz para conseguir contornar isso aí. Eles criam uma senha fácil, ou seja, uma senha de 4 números, ou seja, ela está dentro do que você consegue lembrar e ela só tem números, certo? Se você quiser, você não precisa anotar isso aqui. E elas te dão um token. Esse token, ele é para o segundo fator de autenticação. A pessoa, para conseguir quebrar esse token, ela precisa ou fazer o que aquele cara do Type Squatting fez, ou ir na tua casa roubar teu token.
Ou seja, é um negócio bastante interessante e bastante seguro. Só que algumas empresas, elas trabalham com isso aqui. Inclusive caixa eletrônico. Caixa eletrônico, vocês vão ver muito isso aqui. Isso aqui é uma forma de te proteger quando você tem alguém vendo o que você está fazendo. É como se você se escondesse no meio da rua. Sozinho, escondido. Ou seja, elas fazem com que a sua senha não possa ser descoberta, criando opções. Se a pessoa clica num botão, tem duas opções daquela ali ser o valor da tua senha, e assim para todos os casos. Assim, mesmo que a pessoa veja você digitando todos os números, ela não vai conseguir ver que aquela ali qual que é a sua senha. Só que existe alguns problemas para isso aí. Vocês já imaginaram se você está num caixa de banco e alguém colocou uma câmera escondida em cima da tela, assim, olhando tudo que você faz? Quantas vezes aquela câmera ia precisar registrar o que você fez para descobrir exatamente a sua senha? É exatamente contra isso que esse esquemazinho aqui de botões tenta te ajudar. Ele tenta aumentar ao máximo a quantidade de vezes que aquela câmera precisa te gravar para que o atacante consiga descobrir qual é a sua senha. Aí, como os bancos, bancos e financeiras e etc., utilizam várias formas de fazer isso. Por exemplo, alguns utilizam teclado virtual simples, né, que ele só te protege contra keylogger. Algumas utilizam grupos de 2 números, outras utilizam grupos de 2 números, mas tirando alguns números. Outras utilizam grupos de 3 números e outras utilizam grupos de 3 números, só que embaralhado. E aí, qual que vocês acham que é o mais seguro? Não. Porque se ele mudar só um número, o cara vai saber que aquele número está na posição, ele vai saber o número e a posição na senha. Por exemplo, tem um botão lá, na segunda vez, se só aquele cara mudou, ele vai saber que, e nenhum dos outros dois estavam no outro botão, ele vai saber que é aquele número que está na posição do clique. Deu para entender? Eu cliquei, por exemplo, digamos que eu estou gravando pela primeira vez a sessão da pessoa. Eu cliquei aqui, cliquei aqui. Beleza? Na segunda vez, esses números mudaram. O primeiro número da minha senha é 5, certo? Só que eu tenho aqui 476. Eu mudei esses números aqui. Aí só o 5 veio para cá. E só o 1 veio para cá. Beleza? Aí, quer dizer que minha próxima sessão, o primeiro botão que eu vou clicar é esse aqui, né? Mas só mudou um número. Se só mudou um número, e o primeiro botão tinha 4, 5, 6, agora eu não tenho 5, e o 5 está aqui, então o primeiro dígito da tua senha é 5. Faz sentido? Pronto. Hã? Pronto. Se mudar 2, aí se mudar 2, a coisa já muda. Todas essas abordagens têm vantagens e desvantagens. Não existe a abordagem certa, mas existe a errada, que é aquela primeira ali. O que você vai estar fazendo, na verdade... aqui tinha até uma simulaçãozinha aqui, mas como só faltam 10 minutos, eu não vou fazer a simulaçãozinha não. Esse esquema, essa brincadeirazinha com os botões, é na verdade uma troca entre esconder a senha real e esconder as combinações. Ou seja, você consegue aumentar o número de combinações, mas você também pode estar aumentando a chance do atacante descobrir qual é a sua senha. Por exemplo, aqui é o primeiro caso, se a minha senha for aquela ali, eu só vou ter 2 botões para apertar. Nesse caso aqui, eu já vou ter 5. Ou seja, eu posso fazer uma combinação qualquer disso aqui. Aqui, 4. Aqui, 4 também. É interessante que existam botões com bastante repetição, certo? E que utilizem todos os caracteres da senha. Porque qualquer caractere que não esteja nos botões significa que ele não compõe a senha. Aí você vai diminuir, na análise combinatória você vai diminuir bastante o número de opções. Aí tem um negócio muito interessante que é o que o Coursera faz. Todo mundo aqui faz curso do Coursera? Aprendizado de graça, galera. Tá bom. O Coursera, para verificar que você é você, ele utiliza um negócio chamado... ele utiliza biometria, mas ele não utiliza biometria no amplo senso. Ele utiliza uma técnica de biometria que ela é muito interessante, que é o keystroke typing. O que é que ele faz? Ele verifica se o seu padrão de digitação é o mesmo. Ou seja, o padrão de digitação aqui, muito provavelmente, é muito diferente entre todo mundo. Deve ter umas 2 pessoas que têm igual.
mas a chance de você conseguir imitar o padrão de digitação de uma pessoa é muito baixa. Isso é uma forma muito interessante porque ela é fácil, tipo assim, se a pessoa está fazendo um curso é porque ela sabe escrever, e se ela está fazendo um curso online é porque ela sabe usar um teclado. Então ela vai conseguir fazer isso aqui com alguma facilidade. E ele usa isso aqui para identificar se é você que está fazendo a sua prova ou se você chamou um amiguinho para fazer por você. Isso é uma utilização muito boa de biometria, porque ele utiliza biometria mais senha. Se eles usassem só biometria, estavam fazendo errado, porque a biometria sozinha hoje em dia é muito fraca. Quem tem Galaxy S8 sabe disso muito bem. A gente também tem outra técnica muito interessante que utiliza usabilidade, que é o copycat. O que é que o cara faz? Ele tenta simular comportamentos do sistema que não são gerados pelo sistema. Se você está acessando um site, por exemplo, com o seu Android, ele tenta simular alertas do Android naquele site. Aí você vai achar que é um alerta do Android e não um alerta do site e vai fazer algum tipo de ação insegura ali. Vai dar uma senha, vai dar um OK para baixar alguma coisa sem querer, que isso é uma forma de dissimulação, que é o que a gente estava falando anteriormente. Aqui no caso, eu percebi que o meu Ubuntu, meu Xubuntu, sempre que ele inicia, ele mostra essa mensagem aqui. Aí ele diz, detectamos um problema no seu aplicativo, você quer relatar? Tá, vamos relatar. Notem que isso aqui, ele utiliza widgets muito facilmente simuláveis. Um programa de umas 15 linhas faz essa caixa aqui. Aí depois ele pede a senha de root para reportar um erro. Imagina se eu fizer um programa de 15 linhas, deixar rodando quando você inicia a sua sessão que faz isso aqui. Se tu já tem esse erro normalmente, tu vai achar que é normal isso aí, vai dar tua senha de root para o cara assim de boa. Tá vendo? Se o sistema não tivesse alguma marcação visual que impedisse que o desenvolvedor consiga replicar isso aqui com um programa qualquer, aí já se tornaria mais seguro. Isso aí tem até um caso com o alerta de navegador web. Quando tem alguns sites que você entra, que ele pede a senha, né, que ele baixa uma caixinha, essa caixinha aí ela pode ser simulada com widgets, com HTML puro. Mas alguns navegadores eles perceberam isso e eles passam a mostrar aquela caixinha por cima dos componentes do navegador. Isso aí não dá para fazer com HTML puro. Isso é uma forma de usar a usabilidade para entregar mais segurança para o usuário. E a gente tem também um comportamento que é padrão do Ubuntu, que é a conexão com rede. Se você tiver uma rede e um calango resolver fazer uma outra rede com o mesmo nome, deixa eu ver aqui, no Xubuntu, as duas redes vão aparecer com o mesmo nome. Como é que você sabe qual que é a certa? E se essa rede for aberta, ele já se conecta na hora. No Windows, Deus me perdoe, estou falando bem do Windows, ele se dá o trabalho de dizer que são redes diferentes, porque o SSID é diferente. E isso é o comportamento padrão, que é o básico, é tipo assim, pô, cara, é diferente, mostra que é diferente. E tinha outras coisas para falar, só que o tempo é curto, minha garganta está doendo e obrigado.